dias, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha! Aquele momento que a gente terá saúde para o nosso dia, para a nossa vida, coisa linda! Bom dia, amiga! Que saudade! Faz tempo que a gente não se fala, né? Depois precisa me atualizar das coisas por aí, mulher! Bom dia, Mônica, bom dia, Sol. Vamos para mais um Acordar. Hoje a gente vai falar sobre emoções que inflamam o corpo. Vizinhas, quantas vezes a gente sente emoções, não digere essas emoções e elas começam a inflamar o nosso corpo, ou seja, deixar o nosso corpo por dentro queimando. Bom dia, vizinha Aline, coisa linda! Então vamos lá, bora preparadas? Segunda-feira é dia de conteúdo direcionado com um tema. Então o tema de hoje é as emoções que inflamam o corpo da mulher. E eu quero começar numa segunda-feira, após final de semana, perguntando para vocês. Alguém daqui percebe que ultimamente tá vivendo um corpo onde ele tá mais inchado, você percebe que você tá mais cansada, por mais que você durma, descanse, você tá sempre cansada, você se pega mais irritada, mais ansiosa. Você já se pegou nesses lugares? Eu, Joy, sou aquela pessoa que se eu não fizer a lição de casa bem feita que eu ensino para vocês aqui, eu entro nesse lugar de perceber o meu corpo mais inchado, de me perceber mais irritada e de me perceber mais cansada. E aí eu queria saber de vocês, se sou só eu que vivo nesse lugar ou se vocês também se percebem nesse lugar. E aí, isso para mim acontece quando eu percebo que eu tô mais no automático, quando eu percebo que eu não estou com tanta presença no meu dia, quando eu faço um acordar mais rápido e depois eu não concluo ele, fazendo os movimentos que para mim são importantes, que me conectam a mim. Então, esse é o primeiro ponto que é importante vocês começarem a se identificarem. Porque a gente só consegue sair dos lugares que a gente identifica. Olha, sim, várias vezes. Então, quando a gente consegue, opa, estou identificando, já me vi nesse lugar ou me vejo com uma certa frequência nesse lugar, aí a gente começa a ter a oportunidade de melhorar. Eu lá, até 2019, eu vivia muito esse ciclo. Então, eu me percebia muito inchada, muito ansiosa, muito irritada, sempre tudo muito cansada, porque era muito automático. Então, quanto mais a gente vive nesse lugar, parece que a vida vai passando e a intensidade vai aumentando. E aí, eu quero trazer para vocês um primeiro questionamento. Muitas vezes, as mulheres, elas não estão doentes, mas elas também não estão bem. Você já se questionou em relação a isso? Ah, eu não tô doente. Tá bom, mas você tá irritada. Você tá cansada, você tá sem paciência, você perde seu foco, você esquece as coisas que você estava fazendo. Tudo isso não é um do nada. É o seu corpo conversando com você, querendo te contar, te mostrar alguma coisa. Bom dia, Neves. Bom dia, Zelina. Bom dia, Li. Bom dia, Rose. Rose voltou aos treinos, coisa mais linda. É sobre isso, né? A gente cuidar da nossa saúde. Então, o problema, ele não é só aquilo que a gente come. E muitas vezes a gente acredita que, eu tô mais inchada porque eu comi diferente, porque eu abusei em tal coisa. Não, não é só sobre isso. Tudo aquilo que você vive e você sente interfere tanto quanto o que você come. Pode, meu amor. Mas depois eu vou trazer aqui. Tá bom, combinado. Inclusive, eu ouso falar
que você não é o que você come. Você come o que você é. Então, quanto mais eu tô ali ansiosa, irritada, acelerada, incomodada, cansada, mais eu vou buscar o quê? Os alimentos que me inflamam mais. Mas eu vou buscar o doce, o salgadinho, o pão, ou seja lá o que for, tudo aquilo que é muito industrializado, com muita gordura, com muito açúcar, que vai dar pra gente uma dose de energia rápida e depois vai minar a nossa energia. Então, você se reconhece em alguma situação parecida com: eu me percebo viver sobrecarregada. E não é porque ninguém tá me dando a carga, sou eu mesma que tô pegando muitas coisas para fazer. Tanto do profissional quanto do pessoal. Eu sinto que eu preciso dar conta de tudo, dar conta de todos, porque eu sempre faço melhor do que todo mundo. Ou então, eu queria tanto falar, me posicionar com o meu esposo, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos, com o meu chefe, ou seja lá com quem for, mas não consigo me posicionar. Fico a todo momento engolindo. Então, eu sei que é importante eu falar, por ter medo de não me posicionar direito, eu não falo e eu engulo e fico com aquilo dentro de mim. Você já se pegou, de repente, se cobrando demais porque você precisa dar conta, porque você não tá sendo boa o suficiente, porque os resultados não estão acontecendo na sua melhor forma? E aí, a gente fica muito nesse lugar, né? Eu me sinto sobrecarregada porque eu mesma me sobrecarrego. Aqui, filhinha. Eu engulo as coisas, eu preciso dar conta de tudo, e aí eu fico me culpando que eu não tenho tempo pra mim, que eu faço tudo pra todo mundo e ninguém reconhece, que por mais que eu faça nunca é o suficiente, que as pessoas não dão valor. Você já se pegou nesse lugar? Nossa, vizinha, como eu me pegava nesse lugar, meu Deus do céu. E óbvio que muitas vezes é inconsciente. Inclusive no direct eu converso com muita mulher que tá nesse lugar, assim, ela tá sobrecarregada, né, de atividades, e ela fala que ela não ganha nada estando nesse lugar, mas tem um ganho. E muitas vezes ela não consegue perceber o ganho. Aí quando eu vou conduzindo ela entende o que ela ganha. Ela pode ganhar reconhecimento, ela pode ganhar um elogio, ela pode ganhar uma visibilidade que ela não tinha, ela pode ganhar o amor das pessoas através do que ela está fazendo. Então tem muitas camadas que vão fazendo com que a gente se coloque em lugares para nutrir algo dentro de nós que está faltando, porque a gente não está se dando. E nesse lugar de estar sempre sobrecarregada, demandada, se cobrando demais, fazendo tudo para todo mundo, a gente fica cansada, a gente fica inchada, a gente fica ansiosa, a gente tem dificuldade de emagrecer, a gente tem dificuldade de dormir, a gente tem alteração hormonal, aí a mulher que está tentando engravidar não consegue engravidar, a mulher que está na perimenopausa começa a ter efeitos maiores da perimenopausa, o corpo ele começa a falar com a gente. E aí eu quero entrar nas emoções. Então, eu vou trazer para vocês 5 emoções que mais inflamam o nosso corpo e o que a gente pode fazer diante dessas emoções. Porque quanto mais você entender, opa, essa emoção inflama meu corpo e eu tô sentindo bastante ela, mais você vai aprender a lidar com ela para você começar a sair desse lugar que pode te adoecer em algum momento. Então, a primeira, a mais que inflama a gente, que adoece a gente, é a ansiedade, é ficar sentindo ansiedade. A ansiedade, ela é o quê? Vamos resumir. Bom dia, Sara, bom dia, Vivi, bom dia, Luciana. A ansiedade, ela é o medo, né, do futuro, é a nossa mente lá no futuro. Eu tô vivendo agora
mas eu não consigo viver o agora num estado de presença. Eu tô o tempo inteiro projetando. E lá na frente, se eu fizer tal coisa, como é que vai ser? Então eu não fico em estado de presença. Eu fico sempre projetando um futuro. A cabeça fica no futuro. Eu tô vivendo o presente, mas a cabeça não tá. Isso faz a gente se sentir ansiosa. A ansiedade, ela gera medo em nós, né? E aí o nosso corpo, ele fica acelerado. A ansiedade, o nosso coração, ele acelera mais do que o normal. Quando eu tô sentindo ansiedade, ela pega onde essa emoção? Ela pega nessa parte aqui da região do corpo, no nosso tronco, a parte de cima do nosso tronco. E aí o que acontece? Quando eu estou me sentindo ansiosa e eu não nomeio que eu tô sentindo ansiedade, eu não entendo o que essa ansiedade tá querendo me trazer. O intestino, ele desregula. Tem intestino que solta demais, tem intestino que prende demais. Quando ele solta demais, ele está querendo soltar as emoções que ele não está aguentando mais. Quando ele prende demais, são emoções que você não está conseguindo sentir e você fica deixando dentro de você. E o nosso corpo, ele conversa com a gente. Então, um dos pontos para quem está com uma ansiedade constante é perceber o intestino desregulado. Outro ponto, o sono piora. Então você tem mais dificuldade de dormir, porque a cabeça ela não para, ela está acelerada. E aí você não consegue relaxar o seu corpo. Então o sono ele piora. E aí, obviamente, se eu tô com o intestino desregulado, eu tô lá enfesado. O intestino, ele tem muito a ver com os nossos pensamentos. É uma ligação direta, né? Intestino, mente. Então, quando o meu intestino funciona bem, a minha mentalidade, ela tá saudável. Ela tá voltada para a solução. Quando o meu intestino prende, a minha mentalidade, ela tá com problema. Quando ela tá com problema, ela não consegue encontrar solução, ela só encontra mais problema para as situações que eu tô vivendo. Então, quando a gente tá com o intestino desregulado, quando a gente tá com o sono ruim, a nossa energia ela vai piorar. Não tem como, nossa, ficar uma energia maravilhosa. Eu acordo com uma super energia. A gente tende a ter uma energia que cai. E todo esse ciclo faz o quê? Desregula a nossa insulina. A nossa insulina, ela aumenta. E aí eu começo a ter ainda mais vontade de comer carboidratos, pães, doces, bolos, chocolates. E isso vai me desregulando ainda mais. Alguém se identifica? Vai falando aí, vai conversando comigo que eu preciso de conversar com vocês, vizinhas. Eu gosto da nossa conversa. Aí a gente tem o segundo ponto, que é a mulher sobrecarregada. Ela se sente, são as emoções, né? Ela se sente sobrecarregada. E aí essa mulher que se sente sobrecarregada, ela tá naquele lugar de buscar dar conta de tudo. Eu quero dar conta de tudo porque eu faço melhor, ou porque eu me coloquei como responsável, ou porque eu quero ser vista e reconhecida porque eu mesma não me vejo e não me reconheço. Muito bom, que bom que estão aparecendo as joaninhas, estão se identificando. Quando eu tô sobrecarregada, querendo dar conta de tudo, o que acontece? Eu vou vivendo um cansaço constante, o meu corpo ele não dá conta. Um dia você sair da sua rotina, tá com uma rotina diferente, com mais demanda, ok. Agora todo dia, não ok. Tem alguma coisa aí que precisa ser ajustada. Aí quando eu tô lá sobrecarregada, além de eu estar com um cansaço constante, a TPM ela grita. Todo mês a mulher tá lá vivendo uma TPM intensa. E aí ela fala assim, porque todo mês eu tenho. Claro, todo mês você se sobrecarrega. Todo mês você não respeita o seu ciclo. Todo mês você é um tratorzão. O seu corpo feminino, ele precisa conversar com você. E uma das formas é intensificar a TPM.
A TPM só tá falando, eu preciso de um tempo pra mim. TPM, tempo pra mim. E aí você não tem um tempo pra você. E não é um tempo pra você ou no sábado, no domingo. Não, é um tempo pra você todo dia. Quem me acompanha sabe, a ordem de uma vida saudável, de uma vida próspera. Você quer viver uma vida evoluindo, realizando seus sonhos? Acorde com você, aí você vai para sua família e depois você transborda para o mundo. Não inverta a ordem. Inverteu, adoeceu. Aí essa mulher que vive essa TPM constante, essa sobrecarga, você acha que uma mulher sobrecarregada, ela vai ter tempo para ela? Ela não vai falar que não tem tempo para ela. Ela tá fazendo tudo para todo mundo, cuidando da vida de todo mundo, só que ela tá toda machucada por dentro. E aí, obviamente, que ela fica irritada, porque ela tá cansada. E aí uma pessoa que tá cansada se irrita, porque eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim. O que ela faz? Ela vai lá da salvadora, fazendo tudo para todo mundo, pra agressora, não tô dando conta. E o corpo tá lá, gritando. Só que eu tô trazendo para vocês um básico que se a gente não começar a ter consciência e olhar agora, daqui a um tempo vira uma doença. Então vamos começar a aprender pelo amor, de olhar para isso agora e começar a fazer diferente. E não pela dor. Aí tem aquela outra emoção que traz pra gente essa questão de inflamar o nosso corpo, que é a tristeza profunda. É aquela mulher que vive numa tristeza profunda, pra fora ela mostra que tá tudo bem, quando ela tá com ela mesma, ela tá vivendo um conflito interno, uma tristeza profunda. Por quê? Porque ela fica engolindo as emoções. Ela não nomeia as emoções, ela não cuida das emoções, ela não escreve sobre as emoções, ela não lida com as emoções, ela nem sente as emoções, ela vai engolindo tudo. Meu, vamos, não tenho tempo pra isso não, tristeza não dá, não sei o quê. E dentro ela tá se sentindo triste. E fora ela tá fazendo um esforço grande para que as pessoas não percebam. Nesse lugar, a mulher começa a reter, ela retém emoção, então ela retém líquido. E o corpo dela começa a ficar inchado, mesmo que ela não mude a alimentação dela, mesmo que ela não coma além. O corpo dela começa a inchar, a reter líquidos, porque ela está retendo emoções, e emoções são águas. Então ela fica toda inchada. Viveu esse inchaço, essa retenção, o que acontece? E ela não tá falando, ela não tá se expressando, a garganta dela também começa a travar. Da voz não sair, dela não conseguir se posicionar. Então, quem vive muito nesse lugar, comece a aprender a lidar com a sua tristeza. É seguro a gente se sentir triste também. Inclusive, eu só consigo saber o que é alegria se eu sentir a tristeza. Senão, eu não consigo nem saber que eu estou vivendo a alegria. O que não é certo é a gente morar nessa tristeza. Então, eu estou sentindo tristeza por uma coisa pontual, tá? O que aconteceu? Qual foi a primeira vez na minha vida que eu senti esse negócio? Porque você está indo para o mesmo lugar. E a gente precisa aprender sobre isso. Quando eu entendo onde foi que isso começou, eu começo a conseguir a me acalmar por dentro, a lidar com isso dentro. Que bom que as joaninhas estão aparecendo. Aí a quarta emoção que inflama o nosso corpo é a raiva. E a raiva é uma emoção muito sentida pela mulher que chega até a mim. A raiva é a emoção daquela mulher que não se expressa. Ela carrega tudo nas costas para não se sentir humilhada, para não se sentir exposta, para não se sentir julgada. A raiva é a ferida da humilhação, né? A gente fala. Então é aquela pessoa que provavelmente foi a criança onde ela fazia tudo certinho, mas nada era o suficiente, onde ela fez xixi, vazou na cama e ela foi exposta, aonde ela era uma criança mais desastrada
E aí as pessoas expunham ela porque ela derrubava tudo, porque ela pisava no pé de todo mundo, porque as coisas aconteciam com ela. E essa mulher, ela cresce e ela continua sentindo uma raiva contínua. Uma raiva de não se posicionar no trabalho, uma raiva de não falar as coisas que gostaria de falar. Ela vai sentindo raiva. E essa raiva interna, ela vai criando dentro de nós uma panela de pressão, de emoções. Vai ficando tudo acumulado, igual uma panela de pressão mesmo, na pressão lá do feijão. Aí o que essa mulher, ela vibra dentro dela, ela sente, né, no corpo? Tensão. Então ela é uma mulher que ela é toda dura, ela tem dificuldade de se alongar, ela tem dor no corpo constante, principalmente nessa região aqui. Ela geralmente tem bruxismo, ela tem dores aqui no maxilar, dores no pescoço, dores nas costas, nessa parte de cima. Ela é toda dura, toda travada. E aí essa mulher, ela é muito inflamada. Por quê? Porque ela tá pegando fogo dentro. A raiva é fogo. Quando você tá sentindo raiva, e você... Eu tô com raiva! Quando você tá assim, o que acontece? Você não fica vermelha nessa parte de cima? Essa raiva, se você não sentir ela, entender sobre ela e lidar sobre ela, ela vai indo para todas as células do seu corpo. O seu corpo vai sentindo raiva. É como se o seu corpo tivesse por dentro queimando. Agora imagina você queimar a sua pele. Quando a gente queima ela por fora, a gente sente o que está acontecendo, né? Na hora. Só que se eu queimar por dentro, eu vou queimando. Eu senti raiva hoje, eu senti raiva amanhã, eu senti raiva depois. O corpo, ele começa a gritar. Começa com dor. É essa raiva queimando dentro. E depois, se você não olhar para essa dor, uma hora vira uma doença. Depois da febre, sim, depois da febre. Aí depois vem as doenças relacionadas. Então, para que a gente não viva doenças mais crônicas, olhem para isso antes. As doenças a gente vai aprofundar na Semana da Saúde. Aqui eu tô trazendo para vocês, né, uma consciência. E aí a gente vai pegar e vai entender quais são as doenças que geram tristeza, quais são as doenças, né, que vêm através da raiva, quais são as doenças que vêm através da tristeza, da ansiedade, de tudo isso. Tá? Então começa lá com uma simples irritação, com um simples cansaço, com uma simples TPM. E quando isso vai, é um mês, é outro mês, aí vai para quinzena, aí vai para semana, uma hora o corpo começa a gritar. E a gente vai entender mais profundamente isso na Semana da Saúde. E aí a gente tem a quinta, que é quando você internamente não se sente suficiente. Por mais que eu faça as coisas, nunca é o suficiente. Sempre precisa fazer mais. Sempre eu tô me cobrando. Sempre tem alguém falando, criticando alguma coisa. Eu fiz tudo. Aí eu deixei o lixo aberto. Aí vem alguém falar, mas você não fechou o lixo. Mas a pessoa não enxerga tudo que você fez. E aí você começa, nada é o suficiente. Por mais que eu faça as coisas, nunca é o suficiente. E aí nesse lugar a gente começa a ficar uma pessoa, uma mulher autocrítica com a gente mesma. Tudo que a gente faz não está bom, não foi o suficiente. Então a gente está sempre buscando se sobrecarregar mais, fazer mais coisas. Só que isso só adoece a gente, não vai resolver. A gente entra num buraco sem fundo de fazer e se adoecer por isso. Então essa pessoa, essa mulher que vive nessa autocrítica, e a gente é muito autocrítica com a gente, se percebe aí se você mesma não se critica. Mas porque porque eu sou bagunceira. Mas porque eu não consegui fazer tal coisa. Mas porque eu comecei e não terminei. Mas porque eu tô sem paciência. Mas porque eu... E a gente não para.
Então a gente fica se autocriticando o tempo inteiro. Esse lugar faz a gente se sentir mais ansiosa, faz a gente viver a compulsão, porque como nunca as coisas são suficientes, eu tô cansada, eu fico lá na compulsão, pela comida, pela bebida, pelo doce, pela compra, eu vou pela Netflix, então eu vou indo pra compulsão. E isso faz o meu corpo desregular todos os hormônios. Então desregula a tireoide, desregula intestino, desregula rim, vai desregulando tudo. E isso faz o nosso corpo começar a adoecer. Então, por exemplo, não se sentir suficiente. É uma mulher que ela faz e nunca é o suficiente. Uma hora, vamos lá, as trompas dessa mulher, elas começam a parar. Elas começam a parar de fluir o líquido. O que é a trompa? A trompa, ela flui água. Quando você não sente as suas emoções, quando nada é o suficiente, quando você se sobrecarrega, essa trompa, ela para de funcionar. Ela para de sentir as emoções, fica tudo acumulado lá dentro. E aí a mulher precisa fazer uma operação para tirar as trompas. Por quê? Porque estão as águas acumuladas ali, porque ela não consegue sentir as emoções dela. E aí, claro, cada mulher, cada corpo vai conversar com vocês de uma forma. Eu tô trazendo para vocês um exemplo de como que o nosso corpo conversa com a gente. Então, qual que é a grande questão aqui? É vocês entenderem que o nosso corpo, ele não inflama só por alimentação. Ele também inflama pelas emoções que a gente não sente. E quanto menos eu sinto as emoções, mais eu vou buscar me sentir bem, me acalmar através da comida. Porque a gente come para não lidar com as nossas emoções. E a grande questão aqui que eu trago para vocês é vocês aprenderem a lidar com as emoções para fazer melhores escolhas na alimentação e na vida de vocês como um todo. E isso a gente começa a fazer junto na Semana da Saúde. Então não é só sobre alimentação. A alimentação, ela interfere bastante. Mas as emoções interferem tanto quanto a alimentação. Elas estão ali, né, juntas. É uma dupla, em harmonia. Uma vai, a outra vai. Uma vai, a outra vai. Quando tem essa harmonia, a gente vive uma vida com mais saúde, com mais sentido. Não que os desafios não vão vir, eles vão vir, mas você lida com eles da melhor forma. Então, é sobre o que você vive todos os dias, não é só sobre o que você come. E esse viver todos os dias é o que vai te trazer essa disposição, essa energia, essa saúde para você poder curtir a sua vida. Porque a gente tem dois ativos muito preciosos na nossa vida. Um deles é a nossa saúde, o outro é o tempo. Quanto melhor eu uso o meu tempo cuidando da minha saúde, melhor eu vivo a minha vida. Quanto pior eu uso o meu tempo desgastando a minha saúde, mais lá na frente a minha doença, né, a falta de saúde vai me cobrar tempo. Olha só, e a conta não fecha. Porque eu vou querer voltar um tempo que eu não consigo voltar mais. Então vamos olhar para vocês de uma forma mais respeitosa, cuidar do corpo de vocês como um templo. Porque sim, a gente pode comer bem, a gente pode viver bem, para que o nosso corpo não entre nesse lugar de alerta, de ficar toda hora conversando com a gente através de incômodos, dores e doenças. Porque tudo começa em incômodos, que a gente vai achando que é comum, mas não é normal. Viver ansiosa, viver irritada, viver sobrecarregada, viver com falta de energia, viver sem foco, viver de uma maneira onde eu tô empurrando com a barriga. Isso não é normal. É comum, porque muita mulher tá nesse lugar, mas não é normal. O nosso corpo, ele veio para viver saúde,
para viver disposto, para viver bem. Ele não veio para viver passando perrengue, sendo empurrado, viver arrastado no dia a dia. E tudo isso a gente consegue fazer olhando pra gente, se conectando com a gente. Então, Semana da Saúde tá aí para quem deseja olhar para tudo isso de uma forma mais profunda e começar a cuidar do corpo de vocês, do templo de vocês, realmente de uma forma mais respeitosa. E eu espero vocês. É uma semana inteira juntas, olhando para a saúde. Quem não está inscrita, venha. A gente começa no dia 25 de maio e vai até o dia 1º de junho. Vamos viver uma semana incrível, com muitas descobertas sobre você, sobre seu corpo. E ajustes simples, isso que é o mais importante, no seu dia a dia. Porque não é nada de, nossa, de demais. São ajustes simples que você faz, mas que fazem grandes diferenças no seu dia a dia. E os ajustes, eles são atividades que você já faz no seu dia, mas você faz no automático. E eu vou te ensinar como é que você faz isso com mais presença. E obviamente que a gente também vai trazer a alimentação junto, porque aqui a gente olha para a nossa saúde de uma forma integral. Então a gente vai começar mergulhando na Semana da Saúde, nas emoções e na nossa alimentação, tá? Bora vir. Dia 30 é o último dia do lote 1, R$67 para você viver uma semana incrível. Estou colhendo frutos até hoje. Ó, a Aline, ela começou o movimento com a gente em novembro e ela vem colhendo frutos até hoje, e frutos lindos, que obviamente começam impactando ela, e aí vão para a família e depois transbordam para o mundo. Então, venha, dia 1º o lote vira. Aí vai ficar mais caro. Então, toma a sua decisão o quanto antes, investe em você e pega aí o melhor valor de todos, que é o lote 1. Aí a mensagem de hoje é: resgate o seu poder pessoal, aquele que está aqui dentro. Olhe em volta e identifique para quem você cedeu o seu poder pessoal para você ficar vivendo todas essas emoções. É hora da retomada. Ele faz parte de você, o seu poder pessoal. Ele é seu. E a sua alma anseia por ele. E é ele que a gente começa a retomar na nossa Semana da Saúde do Futuro. Eu te devolvo, eu te dou o caminho para você se devolver para você e tomar posse do que é seu, do seu poder pessoal. Ele é seu, ele não é de mais ninguém. E quanto mais você tomar ele para você, melhor você vai viver uma vida mais saudável, mais próspera, realizando seus sonhos. Quanto mais você deixa o seu poder pessoal na mão dos outros, mais você se distancia de você, você se adoece, o seu corpo começa a gritar, o seu bolso começa a gritar, as suas relações começam a gritar. Só que tudo começa aqui dentro. A vida que você vive hoje, ela é resultado de quem você é. Então, se tem alguma área que não tá boa, a gente precisa começar a ajustar. E a gente começa por onde? Pela nossa saúde. Quanto mais saudável eu me torno, mais saudável ficam as minhas relações, fica o meu bolso, fica a minha vida. Amanhã, 8h08 da manhã, eu espero vocês aqui novamente no Acordar. Obrigada pela presença de cada uma, sejam todas muito bem-vindas. E chamem amigas para estar com a gente no nosso Acordar. Depois, vai lá no Acordar, que eu vou deixar salvo. E, por favor, coloca para mim uma palavra. Por que valeu a pena esse Acordar de hoje para você? Eu vou ficar muito feliz de saber. Eu já vou subir ele agora, você vai lá. Eu transbordei para você e você transborda para mim. Vamos trabalhar essa harmonia, essa prosperidade. Vai lá e me conta. Um beijo.